Olá, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Bem, pessoal, hoje nós iremos dar continuidade ao nosso capítulo, né, iniciado na aula anterior. É o capítulo, deixa eu olhar aqui, capítulo 4, Humanismo e Renascimento. Vimos, né, na aula passada a definição de humanismo. Vimos que os humanistas, né, eles enalteciam, elevavam a cultura greco-romana. Vimos vários aspectos. Hoje nós iremos falar sobre o Renascimento, ok? Para isso, vamos dar início à projeção do nosso livro, com o compartilhamento da nossa tela. Vamos lá. Já vai iniciar. Prontinho. Então, vamos ao Renascimento, ok? Deixa eu preparar aqui a canetinha para grifar. Bem, no período ali, né, do final da Idade Média, vão ocorrer várias transformações sociais, políticas, econômicas e culturais na Europa, tá? E, obviamente, isso tudo vai mudar, vai modificar o pensamento das pessoas, né? Antigos valores medievais vão passar a ser questionados por cientistas, artistas, governantes e também religiosos, ok? E, obviamente, a capacidade humana vai começar a ser colocada acima do que era determinado pela Igreja Católica. Bem, nesse período, né, os europeus acreditavam que estavam vivendo uma época de renovação, por isso de renascimento, ok? Para eles, a Idade Média vai representar ali um momento obscuro da humanidade. É nesse momento que a gente vai ter a ideia, né, da Idade Média como Idade das Trevas. E para isso, eles precisavam renovar, renascer com inspiração da Antiguidade Clássica, que eram os greco-romanos. É bem fácil a gente pensar o Renascimento seguindo uma linha do tempo ao contrário, né? Vamos pensar assim: se algo, né, ou alguém está renascendo, é porque em algum momento ele esteve morto. E para morrer, precisou estar vivo. Então, no Renascimento, ele está ressurgindo porque na Idade Média, no período anterior, ele morreu. E se no período anterior, né, ele morreu, entre aspas, quando ele esteve vivo? No período anterior à Idade Média, que é a Idade Antiga. Então, o Renascimento é o resgate de tudo que estava vivo, né, na Idade Antiga, na Antiguidade Clássica. E, obviamente, os europeus vão prestigiar, né, vão enaltecer a sua Antiguidade Clássica, ou seja, as civilizações greco-romana. Ok? Bem, eles vão estudar, né, livros e os do período greco-romano, né, do período da Antiguidade Clássica, e eles, né, os renascentistas vão procurar recuperar elementos artísticos e também estéticos, tá, dessa cultura, principalmente na questão da figura humana, porque na Idade Média o ser humano ficou um pouquinho de lado, né, tendo Deus, né, como Cristo, né, como o auge da beleza, o auge da pureza. Era essa a ideia que a Igreja Católica queria passar. Já no Renascimento, eles vão querer resgatar a beleza humana, que é a beleza do corpo humano. E isso vai ser muito inspirado nos deuses gregos, né, dos deuses romanos, naquelas estátuas gregas, e também na mitologia pagã. Por isso, nós temos aqui um quadro bem renascentista, tá?
que é o nascimento de Vênus, que é uma figura clássica greco-romana, né, da cultura greco-romana. É um tema pagão, e o corpo humano está sendo exaltado. Bem, o termo renascimento, vamos grifar isso aqui, ó, pessoal. O termo renascimento, ele foi usado como sinônimo, tá, de renovação intelectual e artística, ali no século XVI. Esse termo vai aparecer em um livro escrito pelo pintor e arquiteto Giovanni Vasari, tá? Ele foi o primeiro a ter a ideia de chamar, né, toda aquela transformação de pensamento que estava ocorrendo com o termo renascimento. Bem, aqui, o renascimento científico, tá, pessoal? O renascimento, ele não vai ocorrer só nas artes, né? Ele vai ocorrer também na ciência, tá? O renascimento científico, ele também vai ser chamado de filosofia natural, tá? E vai receber esse nome por causa da tentativa, né, de buscar conhecimento da natureza, ou seja, é nesse momento que os seres humanos vão parar, né, ou vão tentar deixar de lado as justificativas mitológicas, justificativas religiosas, para poder encontrar respostas científicas, respostas na natureza. Ou seja, teve um eclipse. Ocorreu um eclipse porque Deus está zangado? Não, ocorreu um eclipse devido ao posicionamento dos astros, ou seja, você buscar na natureza respostas para eventos naturais e não mais justificar tempestades, furacões, secas por questões religiosas, por algum castigo divino, ok? Então, inspirado pelo humanismo, né, os intelectuais do Renascimento vão se ocupar ali do estudo das ciências, tá? Porque eles queriam criar um método que funcionasse para todos os estudos científicos. Então, eles vão criar praticamente ali um sistema, tá? Que era composto de basicamente por 3 princípios, 3 elementos, tá? Vamos lá. São esses aqui, ó. O raciocínio, a observação e a experimentação. Isso aqui é muito importante, pessoal. Raciocínio é a capacidade de tirar conclusões baseadas na razão. Então, razão e não mais na fé, tá? Observação da natureza. A busca do conhecimento através da observação da natureza. E um dos modelos de experimentação, porque depois que você raciocina, depois que você observa, você tem que botar em prática, você tem que experimentar, né? E um dos modelos de experimentação que passou a ser mais utilizado durante o Renascimento foi a verificação, que é a habilidade de reproduzir um fenômeno mantendo as mesmas condições. Ou seja, eu observei como aquele fenômeno acontece na natureza, eu vou agora tentar reproduzir para ver se os resultados são iguais. Obviamente, a Igreja Católica não vai gostar essas novas descobertas, né? E vão, obviamente, se colocar contra muitos desses estudos. Bem, vamos dar continuidade. Alguns cientistas, né, do Renascimento, por exemplo, vão entrar em conflito com a igreja, tá? E outros vão tentar ali criar artifícios até mesmo para transformar matérias, como a questão da alquimia, né? Mesmo assim, havia pensadores que estudavam as chamadas ciências ocultas, né? Como a alquimia, astrologia, e por aí vai. A Igreja Católica, né, ela queria se manter ali no espaço de a única
mediadora entre os seres humanos e o mundo sobrenatural, que é o mundo divino, mas ela vai perder esse espaço a partir do momento que começa esse movimento, né? Mais tarde nós vamos ver que isso vai gerar até mesmo rompimento de algumas pessoas importantes da Igreja Católica e a criação de novas igrejas. Mas isso é um pouquinho mais lá na frente, tá, pessoal? Bem, agora eu gostaria que vocês fizessem a página 303, tá? Então, vocês vão pausar esse vídeo, vão fazer essa atividade e depois vocês vão retornar, ok? Então, 1, 2, 3, pausando. Beleza, galerinha, vocês pausaram o vídeo, vocês fizeram a atividade, vamos agora à correção. Temos um texto aqui, tá, baseado no Renascimento, e agora vamos à letra A. Qual a definição de Renascimento de acordo com o texto? Bem, pessoal, a definição de Renascimento de acordo com o texto seria ali um momento, tá, de intensas mudanças que vão ser compreendidos ali naquela época, né, de despertar. Despertar da razão, da consciência humana, enfim. Letra B. Como as pessoas do século XVI consideravam a época anterior, de que maneira elas procuravam se distanciar dessa época? Bem, a época anterior, pessoal, é a Idade Média, tá? E eles vão se referir à Idade Média como idade, né, ou um tempo das trevas, do obscurantismo. E, portanto, eles vão procurar se distanciar dessa época, se voltando para o período anterior, que é a Antiguidade Clássica, né, a Antiguidade. Bem, na número 2, é um correlacione, e ele pede para a gente achar a definição dos 3 passos do método científico, né, que é o raciocínio, a observação e a experimentação. Bem, o raciocínio é o uso da racionalidade para se chegar a uma conclusão, tá? A observação, aqui já está falando até, né, baseia-se na observação da natureza e dos fenômenos relacionados a ela. Portanto, a experimentação é a criação de leis, né, ou de teorias com base na reprodução e na repetição de um fenômeno. Bem, pessoal, sendo assim, vamos começar a falar agora do berço, né, do Renascimento. Bem, o Renascimento, ele tem como berço a Itália, tá? Ele surge ali nas cidades italianas, principalmente de Gênova e Florença, Veneza também. Todas elas são cidades independentes, são cidades-estados, cidades que possuem governos próprios, tá? E essas cidades, elas historicamente têm uma ligação muito forte com o Oriente, uma ligação comercial muito forte com o Oriente, e por isso elas vão estar ali em constante troca cultural com várias partes do mundo oriental. Bem, então ali vão surgir tanto o Renascimento quanto o humanismo. Financiamento de artistas. Isso é muito importante de ser falado, porque o Renascimento e o humanismo, acima de tudo, ele é um movimento cultural, né? Ele é um movimento que envolve cientistas, artistas, filósofos, e essas pessoas, elas precisam de tempo para poder criar teorias científicas, criar obras de arte, criar teorias, e como se manter enquanto você está criando, né? Essas pessoas precisam de patrocínio. É muito mais fácil a gente pensar no mecenato como um patrocínio, né? Porque, na verdade, é isso. Hoje em dia, por exemplo, as Olimpíadas estão chegando, né? Esses atletas que estão indo para as Olimpíadas, eles precisam de tempo para se dedicarem ao esporte. Para isso, eles precisam de patrocinadores, né? Pessoas que vão bancar
esse treinamento, bancar esse tempo que essas pessoas estão se dedicando ao aperfeiçoamento da sua técnica. E o mecenato é isso. Eram pessoas, eram famílias, eram governantes e até a própria igreja que financiava, ou seja, que patrocinava esses artistas, esses cientistas, muitas vezes com o interesse de que essas pessoas criassem obras de arte ou teorias que, de alguma forma, exaltasse essa família, exaltasse esse indivíduo ou esse governo. Então, muitas vezes, você tem um patrocinador que espera, em troca, receber prestígio social com essa boa ação, vamos dizer assim, né? Está dizendo aqui que as famílias ricas precisavam ostentar poder e se tornavam, então, benfeitora das artes, da cultura, né? Ou seja, era chique manter um artista, né, que muitas vezes criava obras de arte para aquela família. Isso vai se tornar tão popular na Itália que ali vão surgir obras magníficas, porque o mecenato vai estar muito ativo naquela região. Famílias de comerciantes, né, que faziam ali esse comércio no mar Mediterrâneo, vão criar essa cultura, esse hábito de financiar artistas. E é por isso que na Itália nós teremos diversas formas, diversas manifestações artísticas do Renascimento, como, por exemplo, arquitetura e escultura. Tá? Aqui nós temos Davi de Michelangelo, né, que é uma das esculturas mais famosas do Renascimento. Aqui ele coloca para a gente tipo uma fichinha técnica, né, com os principais artistas de cada área, né? Então, em arquitetura e escultura, ele vai colocar o Donato Bramante, o Filippo, o próprio Michelangelo, né, o Donatello, e por aí vai. Na música, né, porque o Renascimento ele vai pegar várias áreas artísticas, a música da Idade Média para o Renascimento também vai ter mudança, tá? A questão da polifonia, que vai ser criada tanto na França quanto na Itália, tá? Que é a ideia de várias vozes, não é mais aquela música marcada por um único ritmo, por um único instrumento. Agora não, você tem ali a mistura, né, de instrumentos, de vozes, que vai criar ali de uma forma harmônica, né, algo inovador. Um estilo de música nesse sentido é o madrigal, tá, pessoal? Seria bem interessante que vocês jogassem aí no Google, que vocês procurassem o madrigal, e vocês vão ver que são vários instrumentos de forma harmônica que vão ali parecendo que eles estão conversando, né? Bem, vamos dar continuidade aqui às outras manifestações artísticas. Literatura, né? A literatura ela vai sofrer uma revolução, principalmente com Dante Alighieri, quando ele escreve a Divina Comédia, tá? Nesse poema, o Dante ele se coloca como personagem central e ele vai fazendo uma crítica à sociedade, na verdade, de uma forma geral. E ele vai colocar, né, é uma viagem que ele faz ali ao inferno, porque ele está em busca da sua amada, né? Então ele atravessa o inferno, o purgatório, até chegar, né, ao céu, onde está ali a sua amada. E ele vai encontrando várias pessoas da sociedade, pessoas que estavam vivas, pessoas que, né, faziam parte daquele contexto social ao qual ele vivia, e isso vai ser revolucionário, tá? Exatamente por exercer uma crítica social, que antes não existia na Idade Média. Pintura. Bem, pintura, nós temos várias
artistas, né, importantíssimos. Aqui, por exemplo, Michelangelo, né, Tiziano. E qual é a principal característica da pintura renascentista? É exatamente essa ideia de humanizar o que está sendo pintado, né? A diferença principal entre a pintura medieval para a pintura renascentista é essa ideia de humanidade, de profundidade que nós temos na pintura renascentista, que você parece uma fotografia, parece que você vai tocar, né, no que está sendo pintado. E aí, para que isso aconteça, algumas técnicas foram desenvolvidas, tá? Como a questão da perspectiva, que é a questão de profundidade, né? Olha aqui, ó. Não são mais aquelas figuras chapadas da Idade Média. Você tem ideia de movimento na pintura. Olha só a ideia de movimento. Essas pessoas estão numa conversa, num diálogo, essas pessoas estão vivendo, mas não, é uma pintura, né? Isso aqui é a Escola de Atenas, é um afresco do Rafael. A questão da luz e sombra, né? Isso é muito importante. São técnicas que vão ser desenvolvidas que vão transparecer realidade. Bem, pessoal, sendo assim, chegamos a mais uma parte de atividades, página 308 e 309. Vocês vão pausar esse vídeo, vão fazer essas atividades. Em seguida, vocês vão dar o play novamente e é o momento da correção, beleza? Então, 1, 2, 3, pausando. Beleza, pessoal? Vocês pausaram o vídeo e agora é o nosso momento de correção. Bem, essa número 1 está pedindo para a gente observar a imagem e responder a letra A, B e C, tá? Essa é uma figura, né, muito famosa, é o Homem Vitruviano do Leonardo da Vinci. Foi produzida ali por volta de 1490. Vamos à letra A. Está pedindo para a gente fazer uma descrição da imagem e mencionar o período histórico que ela foi produzida. Bem, descrevendo basicamente a imagem, é um homem, tá, que está na figura central, é um homem nu, com os braços ali, pernas abertas ali, mostrando a questão da proporcionalidade, tá? Obviamente, é uma imagem do Renascimento, tá? Esse homem como centro, né? B. Qual a relação entre a representação da imagem e o chamado antropocentrismo, né? Na verdade, o antropocentrismo é o homem no centro de tudo, é a valorização do ser humano. E o Homem Vitruviano, ele mostra exatamente isso, né? É o homem no centro, né? É esse homem de forma equilibrada, de forma proporcional, com a sua anatomia estudada, né? Você vê os músculos que ali, as proporções que tentam trazer esse homem para o real, né? Em qual período histórico, né, o Leonardo e outros artistas, pensadores do Renascimento, se inspiravam para compor as suas obras? Bem, eles se inspiravam, obviamente, na Antiguidade Clássica, né? Onde a questão do corpo humano, por exemplo, era cultuada, ao contrário do que acontecia na Idade Média, quando o corpo humano deveria ser escondido porque ele era fonte de pecado, né? E para isso, eles vão dizer, e por isso, né? Para isso não, e por isso eles vão dizer que a arte sumiu na Idade Média, porque esse homem era fonte de pecado, não era fonte de beleza. Óbvio que a gente sabe que isso não é verdade, né? Na Idade Média, as ciências, as artes, a cultura não desapareceu. Obviamente, é um período muito dominado pelo pensamento da Igreja Católica e, por isso, é limitado, né? No pensamento artístico e científico. Bem, número 2 está pedindo aqui para a gente completar as frases baseadas nos termos que eles já apresentam aqui para a gente. Então, vamos lá. Durante o período renascentista, as principais cidades italianas que detinham, né, a centralização do comércio eram, tem aqui Gênova, Florença, está faltando Veneza. Então,
Veneza, Gênova e Florença, tá? Muitas obras de arte renascentistas tiveram contribuição dos estudos de pontinho, pois eles, os artistas, tinham mais precisão ao moldar a representação do corpo humano. Você está falando de corpo humano, está falando de anatomia, ok? Então, letra B, anatomia. Vamos à letra C. A música renascentista se caracterizava por se distanciar do divino e valorizar o... Qual palavrinha se encaixa? Vamos ver aqui. Contrário de divino, profano. Ou seja, o humano, né, gente? Letra D. Os artistas renascentistas tiveram de se preocupar em estudar pontinho, e pontinho, para dominar a técnica da pontinho, a fim de criar a sensação de profundidade. Essa técnica, pessoal, provavelmente é a técnica da perspectiva, tá? E para isso eles precisavam dominar a geometria e a matemática. Beleza? Então, a primeira palavra aqui da letra D é geometria, segunda matemática e a última, perspectiva. Bem, agora está pedindo para a gente preencher os quadros abaixo com as principais características de cada uma dessas áreas do Renascimento italiano, tá? E aí está pedindo também para a gente botar uma obra ali como exemplo de destaque do período. Bem, a arquitetura, tá? Ela vai resgatar valores da antiguidade clássica, tá? E vai utilizar ali, por exemplo, o equilíbrio, a harmonia, né, das formas. Um arquiteto, por exemplo, que a gente possa citar como referência é o Donato Bramante, ok? Escultura. Incorporava vários elementos da antiguidade clássica, na verdade, vocês vão ver que todos eles, né, tanto a arquitetura, a escultura, a música e a literatura vão incorporar elementos da antiguidade clássica, né, vão exaltar Grécia e Roma. E, obviamente, na escultura, além, né, dos estudos de anatomia que vão ser desenvolvidos na época, né? Bem, como falar de escultura e não falar de Michelangelo, não falar de Donatello, ok? Música. A música, ela vai se destacar ali pela técnica da polifonia, né, que nós já falamos sobre ela, que é a junção de várias vozes. Quando eu falo várias vozes, pessoal, não estou falando necessariamente de canto, tá? Eu estou falando de vários instrumentos, tá? Obviamente, isso vai acontecer de uma forma harmônica, e um músico que nós podemos colocar em destaque é o italiano Giovanni Palestrina, beleza? Literatura. Gêneros literários vão ser resgatados da cultura clássica, tá? Como a poesia lírica, a epopeia, né? E uma das obras que vai ter destaque é o Decameron, por exemplo, do Giovanni Boccaccio. Bem, sendo assim, galerinha, vamos voltar aqui para a nossa sala, porque agora é o momento da nossa folhinha, ok? Nós iremos finalizar esse capítulo falando do Renascimento em outros lugares da Europa na semana que vem, tá? Vamos hoje, então, para a nossa folhinha da semana, folhinha 13. Vamos lá, sem querer, eu mostrei aqui a resposta para vocês. Número 1 é um exercício que tem muito parecido no nosso livro, está pedindo para a gente falar um pouquinho desse método, né, científico, que é composto por observação, raciocínio e experimentação. Bem, observação, tá, pessoal? Se baseia, né, ali na observação da natureza e dos fenômenos que se relacionam a ela, tá? O raciocínio é o uso da racionalidade para se chegar a uma conclusão, é o uso da razão para se chegar a uma conclusão lógica, tá? E depois disso, você tem que experimentar, né? Que é, obviamente, criar leis e teorias
com base na reprodução desses fenômenos que você observou, que você raciocinou e por aí vai. Defina mecenato, pessoal. Mecenato, na verdade, é uma espécie de patrocínio que ocorria, né, através de famílias ricas financiando artistas. Isso dava a essas famílias status, né, prestígio social. Vamos aqui agora ao verdadeiro ou falso, tá? Sob forte influência pagã, o renascimento artístico foi muito forte nas áreas rurais da Península Itálica. Não, pessoal. Ele foi muito forte nas cidades, né, nas áreas urbanas. Então, essa primeira é falsa. Os mecenas foram decisivos na evolução do renascimento artístico, pois eles patrocinavam os grandes artistas. Super verdadeiro, tá? Apenas as ricas e grandes cidades do renascimento artístico encontrou força econômica para florescer, graças, sobretudo, à intensa atividade comercial. Verdadeiro, a gente acabou de falar disso, né? Que, na verdade, o Renascimento ele surge nas cidades por causa do comércio, tá? Penúltimo aqui, o Renascimento artístico ficou restrito à pintura e arquitetura, uma vez que a música e a literatura não despertavam grande interesse do público. Acabamos de ver na correção dos exercícios do livro que isso não procede, então é falso. E por último, as obras e esculturas que representavam figuras humanas foram inspiradas fortemente nos estudos de anatomia desenvolvidos na época do Renascimento. Super verdadeiro. Bem, pessoal, então ficou assim, F, V, V, F, V. Bem, pessoal, agora deixa eu parar aqui a apresentação para eu poder me despedir de vocês. Voltei. E até o nosso próximo encontro. Beleza? Beijinhos. Tchau, tchau.